Boa tarde. Luciene foi a primeira hoje. A Iquara chegando. Luziene, mas a Luciene que foi a primeira. Oi, Kátia. Japão chegando. Gente, depois no dia seguinte você consegue ficar acordada? Dormindo, tendo que dormir tarde. A paz, Juju, Ana Juju. Oi, Rê. Muito boa tarde. Simone de Japão. Gente, esse povo do Japão não dorme. Olha a Keiko. Elizabeth. A Iquara foi a primeira e hoje você foi a primeira. Tem dia que não. Hoje Bahia chegou primeiro. Olha aí, Canadá chegando, a Ângela. Bonjour, bonjour. Como eu amo os países francophones, né? Aquela fica do lado francês, por isso que eu falei. Ah, tá, Simone. É porque eu sei, o povo lá da igreja também tem esses turnos noturnos. Aí dá para entender. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos. Foi bom você falar, Keiko. Olha a Fabiana, Ribeirão Preto. Então, foi bom a Keiko falar ontem, né? Estava anunciado, então nós tivemos a aula do Dia do Perdão. Se você não conseguiu ver na hora, você ainda pode ver. É só entrar lá no perfil Maoz, @Maoz Israel Brasil, tá lá. Foi em 2 partes, tá? Tem que assistir a parte 1 e depois a parte 2. Eu garanto que você nunca mais vai ler Hebreus capítulo 10 da mesma forma. Não é? Oi, Lene. Quem que tava lá? Olha o pastor Gessé, Filipinas chegando. Gente, hoje o negócio aqui tá internacional. Japão, Filipinas, Canadá. A Luciene se assistiu, a Lene. Olha aí, que bom. Olha, Ângela. Olha o que eu vou fazer, hein? Eu amo francês. Vamos fazer. Ficou com uma dúvida, Márcia? Pois é só perguntar. Como é que tá aí nas Filipinas, pastor? Tá tudo bem? Jana. Paraupebas, Pará. Que bênção. Daniele. Obrigada, querida. Shirley Belém. Vai ser legal, não é? Pitoresco, no mínimo. Adna. Chegou a Renata aí. Chegou a Renata, atrasada, mas chegou. Atrasada não, eu entrei 1 minuto antes, 3 minutos. 1h03. Então, ontem, o que é? Sétimo mês de quarentena nas Filipinas. Nós também. Quer dizer, nas Filipinas está como nós, liberando as fases, ou vocês estão mesmo tudo fechado, absolutamente tudo fechado? Aqui a gente está, dependendo do estado que a pessoa vive, né? O Rio de Janeiro já está com uma fase bem adiantada. Chegou a Espanha, a Erenilde. Oi, Lu. Então, vamos falar das nossas programações. Ontem, né? Vocês sabem que teve a nossa live das 13 horas falando sobre disciplina. E depois nós tivemos o nosso aulão sobre o Dia do Perdão. Hoje é essa live e depois, mais tarde, eu vou ter uma reunião, mas não é online. É Zoom, mas não é aula. E amanhã eu quero avisar as pessoas do Rio de Janeiro, né? Só dá para o Rio.
eu vou pregar presencial lá em Xerém, na Igreja Metodista de Mantiqueira, lá em Xerém. Vai ser às 19 horas, um culto de mulheres presencial. Eu já estava marcada há muito tempo, há muitos meses que isso estava marcado. E o dia que era para eu ir foi quando começou a quarentena. Eu ia em março lá. E agora a igreja voltou com as suas atividades, como nós, com todas as precauções, distanciamento social, etc. e tal. Mas as atividades voltaram ao normal na igreja, então eu vou estar. Então, quem é do Rio, eu vou estar presencial em Xerém. Jana, você é do Rio? Não. Hoje a internet tá ruim, Lu. É terrível, né? Conhece Xerém? Xerém é benção, só tem gente benção lá. Você sabe que parte da nossa igreja sai de Xerém para ir até a ilha, né? Depois você acostuma com a distância. San Diego, Califórnia. Puxa, pastor, lockdown mesmo, meu Deus. Só com oração em jejum e oração mesmo. Você sabe que nós estamos toda segunda-feira, tem aula sobre jejum, eu e a pastora Ezenete, e realmente o que Deus mandou a pastora Ezenete fazer, 7 quartas-feiras de jejum, é por aí. Quando eu falei até na última live que eu fiz com ela, na quarta-feira, eu falei, para medidas urgentes, extremas, nós precisamos de atitudes extremas. Como nós estamos numa situação extrema, precisamos de uma atitude extrema que é o jejum. E por isso eu convido vocês que não viram as aulas, já teve... Na verdade, essa vai ser a segunda aula. Só que acabou que no dia da entrega do jejum, a pastora sempre fala para dar uma palavra. Porque assim, eu ensino na segunda, é a aula, e na quarta é a entrega de jejum, e a gente está junto de novo. Mas ela pediu para eu dar uma palavra essa quarta, acabou sendo uma aula sobre 2 Crônicas, capítulo 20, né? O poder do jejum na guerra espiritual. Então você pode assistir, tudo isso não fica no IGTV da pastora, fica no canal dela no YouTube. Vai lá no canal da pastora Ezenete Rodrigues e tem as 3, na verdade já foram 3 aulas, porque segunda eu falo, quarta eu falo, então já foi uma segunda, uma quarta, já foi, e outra quarta. Na segunda-feira, 7 de setembro, não foi feito porque ela estava em Brasília. Então já foram 3 dias de aula. É só você ver lá quando eu tô junto com ela e você vai ver as 3 aulas sobre jejum, tá bom? Isso é para a turma aí que gosta de estudar. Tem uma turma aqui que gosta muito de estudar, então eu tô dando as dicas para vocês. Live do dia de hoje, você pode colocar como muito... tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Pode colocar como preocupação, porque a preocupação, quando a gente não domina a preocupação, ela pode te levar para ansiedade ou até mesmo para depressão. Então vamos falar um pouquinho de preocupação. Mas antes de falar de preocupação, eu separei aqui no papel algumas anotações, porque a gente pode esquecer algumas coisas. Lembra que a semana passada eu estava falando sobre o que nós precisamos e que vamos fazer? Eu tenho prometido para vocês, mas agora sim, agora eu tô colocando data, tá? A partir da semana que vem, eu vou dar o Você é Insubstituível. Como vocês sabem, nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E quando a gente fala de suicídio, a gente não tá falando só... a despeito do Setembro Amarelo ser um mês de prevenção ao suicídio, nós precisamos falar de tudo o que pode levar uma pessoa a uma atitude extrema. Então, uma depressão, tudo isso faz parte do Setembro Amarelo. Falar de depressão, falar de todo e qualquer tipo de distúrbio emocional. Porque só quando você está realmente, como nós falamos ontem, né, com desordem emocional, quando você está com um distúrbio emocional, que você pode chegar nesse circuito fechado da memória e você se tornar
uma presa, né? É uma presa do medo, da angústia, você está encarcerado, é o teu cárcere mental. Ali é disparado um fenômeno chamado presa-predador, mas geralmente quem está nesse nível de desânimo, de desesperança, não é um predador, é uma presa. Ele desencadeou nele, ele é vítima, ele é a presa do medo, do pânico, da desesperança e tudo isso. Então eu vou falar alguns fenômenos para você que você não pode, você tem que começar a fazer. Lembra o que eu falei do lixo emocional? Veja as outras lives quando eu falei do lixo emocional. Vou te falar algumas coisas práticas que você não pode ter no teu interior. Você não pode acumular mágoas. Se você acumular mágoas, você vai ser como o profeta Jonas. Chega a boa notícia, o profeta Jonas chegou a boa notícia. Gente, Deus te escolher no mundo inteiro. Podia ter milhares de pessoas para ele escolher. Tinha muitos profetas. Agora, ele ser o profeta escolhido para ser canal de avivamento em Nínive era muito privilégio. Ele não conseguiu nem enxergar isso. Quando você está com desordem emocional, mas você já colocou o título, né? Preocupação. Então, quando você está com uma desordem emocional e você tem mágoas guardadas no teu coração, quando chega a boa notícia, você não ouve. Você continua patinando ao redor das coisas que você remoe, que você se alimenta e se retroalimenta delas. Então, o profeta Jonas, ele tinha tanta mágoa dos assírios, que ele simplesmente chegou a boa notícia e ele não valorizou o fato de Deus tê-lo escolhido. Ele só começou de justo dos assírios. Os assírios não merecem, os assírios não vou. Ele, sabendo que Deus é Deus, ele não discutiu com Deus, mas ele fugiu de Deus. E é assim que muitas pessoas fogem de situações. Então, cuidado se você é uma pessoa que guarda mágoas. Isso vai, mais cedo ou mais tarde, isso é um cárcere mental, e mais cedo ou mais tarde isso vai dar mal na sua vida. Então, ó, eu coloquei aqui, se você acumula mágoa, se você acumula perda, você já chegou perto de uma pessoa que ela começa assim, você fala, e aí, algum assunto que você puxa, ela vai te falar, que ela perdeu isso, que ela perdeu aquilo, que ela perdeu casamento, que ela perdeu o emprego, que ela perdeu... Aí você fica super valorizando aquilo que você perdeu. É ruim a perda? Claro. Alguém gosta de perder? Não. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com esse negócio de perder. Eu fico assim, a minha mente fica... Isso em relação a tudo. Por exemplo, eu perdi um carregador. Eu não tô achando carregador. Gente, enquanto eu não acho carregador, eu fico atormentada. É uma coisa bem do meu temperamento. Mas eu não tô falando desse nível de perda, não. Eu tô falando de perdas drásticas, perdas de pessoas, perdas de coisas, perdas de posição. Então essas pessoas vão ter uma lista de coisas para reclamar. Toda vez que puxa um assunto com ela, vai falar, mas porque eu perdi emprego, porque isso, porque aquilo. Ela vai estar tão agarrada ao passado que interfere no presente o tempo todo. Aí você fala, e o que eu faço com as minhas perdas? Encarar mais ou menos como Davi. Davi, quando ele foi lá para a caverna de Adulão, ele não ficou falando, olha quantas perdas ele teve. Eu perdi a casa do meu pai, eu perdi o palácio, eu perdi a minha esposa, eu perdi um amigo chamado Saul, não sei porquê, hoje ele me persegue, eu gostava dele, eu o ajudei. E aí ele podia fazer uma lista, olha, todas as vezes que ele estava atormentado por um espírito maligno, eu tocava, e ele era liberto. Eu cuidei da filha dele, eu me apaixonei pela filha dele, por amor à filha dele, ele tinha uma lista grande de coisas que ele fez e uma lista grande de perdas. Então ele podia dizer, não, porque eu arrisquei a minha vida, eu fui matar não, né? O que ele fez foi mais difícil do que matar. Eu tirei o prepúcio de 100 filisteus vivos, gente. Imagina, 100, não é um, não, 2, nem 3, nem 4, nem 5. Filisteus, homens de guerra. Eu ainda hoje paro para pensar nisso, porque eu gosto de ver todos os detalhes da Bíblia, sabe? Então eu fico pensando assim, como é que foi que Davi, ele teve que, no mínimo, amarrar 100 filisteus.
né? Você sabe que para ele tirar o prepúcio de homens vivos, esses homens tiveram que ficar imobilizados de alguma forma. Agora a gente sabe também que Davi não tinha músculos, que Davi não era alto. Então Davi ali, ele teve uma estratégia que até hoje eu não sei qual é essa estratégia, mas ele podia dizer, eu arrisquei meu pescoço, porque ele disse que se eu só casaria com a filha dele se fossem 100 homens com prepúcio. Você podia também dizer, eu fui uma boa esposa, eu fui um bom isso, eu fui bom filho, eu era um bom funcionário, mas eu perdi. Você pode fazer toda a sua lista de muro de lamentações, né? de muitas lamentações, e falar o quanto essa vida é injusta. Não, Davi, como está escrito no Salmo 118, ele diz assim, muitas vezes me empurraram, mas o Senhor me levantou todas as vezes. Isso é fenomenal. Ele se recusava ficar no chão. Isso é uma postura. Isso é uma postura que você tem que ter na sua vida. Se você encarar a vida assim, você vai ver que não é qualquer coisa que vai te derrotar. Você pode ficar entristecido, preocupado, ansioso, um pouquinho, que isso faz parte da vida. Ninguém aqui é robô. Você tem emoções. É isso que eu quero que você entenda. Nós não estamos aqui para dizer que você não tem que sentir as coisas. O dia que você não sentia é porque você morreu. Você sente os impactos. Você fica triste, você fica magoado. Você não pode permanecer. Essa é a única diferença. Você pode ficar preocupado, mas não pode isso ser um estado crônico, a preocupação. Então, o que eu estava falando, eu vou ler para você, número 1, eu gosto de dar tópicos para vocês poderem entender. Então, aqui, ó, as perdas e sofrimentos são uma oportunidade para te construir. Que tal você ver desse jeito? Que as perdas e os sofrimentos você tem que encarar como uma oportunidade. Aí, Davi, ele podia pensar o quê? É isso que você tem que fazer. Lembra que desde o início da semana eu tenho ensinado para vocês, o Dr. Augusto Cury, ele escreveu muitos livros sobre a inteligência multifocal. Eu disse para vocês que a ciência pode tratar isso como novidade, mas nós já tínhamos escrito em Efésios capítulo 3 que Deus nos deu uma sabedoria multiforme. Ou seja, primeiro vamos meditar nas coisas bem devagar. O que é sabedoria? Sabedoria é conhecimento, é uma informação que você adquire. Então, você recebe muitas informações na faculdade de medicina. Tá, muitas coisas teóricas. Mas a faculdade de medicina não é nada se der só conhecimento teórico, quando o médico sair dali, ele vai cometer muitos erros. Então, junto com o teórico, eles têm a prática. E além disso, depois de tudo concluído, teórico e prática, ele ainda vai ter residência, que é mais prática ainda. Sabedoria é isso. Sabedoria é você colocar o conhecimento adquirido em prática. Adianta, então vamos dar o exemplo do aqui e agora dessa live. Adianta eu falar de abandono, de rejeição, de preocupação, de ansiedade, de gerenciamento de emoções, de proteção emocional. Eu falar todos esses tópicos e você ficar só no teu caderno, isso como uma informação. Sabedoria é você aplicar o que você aprende aqui. Eu quero... lembra que ontem a gente estava falando sobre disciplina? Eu dei um desafio para vocês. Disciplina a gente começa com pequenas coisas, com pequenas metas, mas constante, sempre, para inserir como um novo hábito na tua vida. Isso é sabedoria? Então, a sabedoria é você colocar em prática um conhecimento adquirido. E isso vale na hora que você tem uma perda, uma frustração, que você tem uma mágoa. Você tem que usar este momento para você, como está escrito em Efésios capítulo 3, você deixar manifestar a sabedoria multiforme de Deus. Aquele velho exemplo que você está cansado de ouvir. Você já deve ter ouvido muitas pregações sobre a estratégia que a águia ela tem. Todo animal, todo animal não, toda ave, quando começa a chuva, se protege. Eu sei do que eu estou falando, porque vocês sabem que eu tenho uma árvore aqui lotada de passarinhos em frente à minha casa, que é a minha diversão. Meu parque de diversão
é essa árvore de passarinhos. Eu observo, quando começa a chover, tem os mais ousados, que eles vêm pegar o alimento mesmo debaixo de chuva, mas quando é chuva de vento mesmo, quando é chuva mesmo, temporal, não fica um aqui, eles vão se abrigar. Onde eles se abrigaram, eu não sei, ou na própria árvore, mas eles estão tão abrigados que eu mesmo não enxergo. Então, os passarinhos normais, quando tem tempestade forte, eles usam o recurso de se esconder, se abrigar, mas isso não é o recurso da águia. Quando vem a tempestade forte, a águia, ela sobe, ela vai mais alto, ela vê para onde vai o vento e ela deixa o vento, ela decide para onde ela vai abrir as asas, conforme ela vê de onde vem o vento, para ela subir. Ela usa aquele vento que vem para grande destruição, aquele vento forte, ela usa não para destruição, ela usa para subir, e ela sobe acima da tempestade. Existe uma capacidade que Deus nos deu, nós falamos já algumas vezes, que é resiliência. A resiliência é isso, é você enfrentar uma tempestade ou um problema sem que você seja destruído, se reinventando, você superando, você usando a multiforme sabedoria que Deus te deu para você usar como um escape, um recurso para você sair dessa tempestade. Eu vi muitas pessoas durante a pandemia literalmente se reinventando. Nós mesmo como igreja, então não preciso muito longe, como igreja nós estamos nos reinventando. Ontem, foi na live com a pastora Isenete, eu estava falando, aonde que eu estaria nesse momento? Aí, viajando o mundo afora. Se eu me deixasse derrotar pela pandemia, eu estaria o quê? Me lamentando pelos cantos da casa. Então, duas situações extremas. Sem a pandemia, eu estaria no superativismo. Com a pandemia, eu poderia ficar numa inércia e lamentando todos os dias. Mas eu não posso ir para o Japão, eu não posso ir para Israel. E as coisas que eu quero fazer na igreja, eu também não consigo fazer. Com 30% da igreja, não é o que eu gostaria de estar lidando hoje. Mas não, eu deixei que a tempestade me levasse mais alto. Eu voei acima da tempestade. Eu posso olhar embaixo a tempestade e acima da tempestade tem o que eu estou fazendo agora. Eu nunca vivi, eu acho que um momento até mais produtivo do meu ministério. Eu nunca alcancei ao mesmo tempo tantas pessoas. Olha aqui, enquanto a gente estava chegando aqui, entrou o quê? Entrou a Espanha, entrou o Japão, entrou o Canadá, entrou Estados Unidos e outros Filipinas, né? E outros que eu não vi quando eu parei de olhar aqui. Então, e Brasil, todos os cantos do Brasil, Nordeste, Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, o Norte, né? Tão amado Norte. E nós estamos aqui o quê? Melhorando, aproveitando o nosso tempo, não estando parado. Não adianta, a preocupação, ela te paralisa. Estou falando tudo isso por causa da preocupação. Ela te paralisa, você tem que usar. Eu vou repetir a frase para você. As perdas e sofrimentos são oportunidade para você se construir e não para você se destruir. Oportunidade, pensa nessa palavra, oportunidade. A tempestade que Paulo enfrentou em Atos capítulo, é só você ler Atos 27 e 28, e você vai ver que a tempestade que Lucas e Paulo enfrentaram era para destruir. Ele podia ver, puxa Deus, olha a lista de lamentações de Paulo, podia ser a seguinte: eu estou te servindo, eu sou perseguido, eu estou indo para Roma para ser julgado por amor ao teu nome, já não basta, eu fui açoitado, eu fui caluniado, estou indo para Roma não de férias, eu estou indo para Roma para ser julgado, para ficar preso lá em Roma. Não basta tudo isso, parece que Deus não me ama mais, Deus não me ouve, agora tem um naufrágio. Primeiro ele podia dizer, agora tem uma tempestade que não durou um dia nem dois, uma tempestade absurda que apavorou uma tripulação tremendamente, uma tripulação super experiente, e essa tempestade durou 14 dias.
As pessoas ali, elas estavam sem comer num jejum forçado, porque ninguém conseguia comer com aquele nível de tempestade. 14 dias sem comer, 14 dias, noite e dia, ventos furiosos, o navio se despedaçando, até que no 14º dia, se a Maria eu dizer, no 14º dia veio um milagre. Não, o anjo veio para dizer no 14º dia, aguenta firme, Paulo, porque ainda vai ter perda, vai perder o navio, vocês vão ficar molhados, porque vocês vão para a água, vocês vão ser náufragos, Paulo, mas fica tranquilo que ninguém vai morrer. É claro que, como o pastor Gessé falou, 7º mês de lockdown nas Filipinas, tudo que a gente gostaria, não é, pastor Gessé? Era ouvir acabou, né? Esse nosso 14º dia está demorando para chegar, mas parece que a coisa assim, a tempestade não parou, ou seja, a pandemia não parou, a tempestade não parava, e ela piorou a ponto do navio não aguentar e eles ficaram náufragos. Mas Paulo, ele se agarrou à multiforme sabedoria de Deus, é usar a dificuldade, não para você ficar preocupado como Lucas estava. Lucas, se aquela tripulação dependesse de Lucas, Lucas foi maravilhoso em várias situações, mas nessa situação foi ele que escreveu o livro de Atos. E ali ele mesmo escreve. Depois você lê Atos, capítulo 28, Lucas fala, ele se inclui nisso. Nós desesperamos por nossas vidas. O que Lucas estava falando? Lucas estava falando, todo mundo perdeu a esperança, todo mundo está achando, aliás, não está achando, tem certeza que vai morrer. Nós perdemos a esperança de salvação, de socorro, de livramento, de tudo. Quer dizer, Lucas estava vivendo a mesma situação que Paulo, só que Lucas estava preocupado com, não, eu não sei nadar, a água está fria, é inverno, eu também não, olha, e que enrascada que eu me coloquei, eu podia estar tranquilo, eu sou médico, eu podia estar tranquilo, cuidando de pacientes em terra firme, e estou aqui nessa tempestade absurda, só porque eu cismei de crer em Deus, de servir a Deus. Ele podia estar com a sua lista de preocupações, e com a sua lista de... quando eu digo lista, assim, quando você... Uma é de preocupação e a outra é de reclamação. Vamos colocar a lista de reclamação, fica mais claro. Uma preocupação, eu não sei nadar, eu vou morrer. Eu tinha uma promessa e a promessa não está se cumprindo. Então, ele tinha a sua lista de preocupação e ele tinha a sua lista também de reclamação. Aí chega Paulo, que está no mesmo navio, vivendo a mesma tempestade, o mesmo problema, tinha o mesmo tipo de vida difícil antes e ficou pior, não é? Mas ele teve uma visão de Deus no meio do problema, ele teve uma visitação e o anjo falou, olha, ninguém vai ser destruído. E Paulo falou, olha, o fato dessa palavra ser liberada, ninguém vai ser destruído, não implica que a tempestade vai acabar hoje, nem que a gente não vai ficar molhado. O negócio é o seguinte, aguenta firme, porque a vida é cíclica. Tem o tempo de chorar e tem o tempo de rir. Tem o tempo de perda, tem o tempo de ganho. Então, o coronavírus não vai durar para sempre. É uma história a ser contada. Eu já fico vendo, olha, vai sair filme sobre isso. Vai sair livro sobre isso. Vai sair, e a gente vai estar sempre falando, olha, naquele ano foi tudo diferente. Mas que tal você ter uma história para contar? Naquele ano foi tudo diferente, mas mesmo assim eu não perdi a esperança, eu não perdi o foco. Eu usei o meu tempo para me organizar no meu interior, nas minhas emoções. Eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa com a minha mente. Eu me agarrei numa palavra em que Deus disse que tudo bem, eu estou molhada, um navio perdeu, mas Deus vai dar uma reversão na minha história. Então, quando Paulo chegou na ilha e ele achou, mas ele ali estava agarrado, as pessoas que estavam pensando por Paulo, porque Paulo estava agarrado numa palavra, vocês não vão ser destruídos, eu estou no controle, você vai chegar em Roma. Essa era a palavra de Deus. E quando Deus iniciou o ano, antes de iniciar o ano, no dia 30 de dezembro, Deus deu uma palavra pra gente, ano de celeiros abundantes. E aí a gente podia pensar, mas cadê a palavra, hein? Ano de celeiros abundantes, acho que nunca vimos um celeiro tão vazio. Mas
se a gente parar para pensar celeiro abundante, quem viveu celeiro abundante em tempo de crise foi José. José tinha fome extrema sobre a terra, mas o celeiro dele não faltou nada. Então eu creio nessa palavra, por mim e por você, sabe? Que nós vamos ter provisão, nós vamos ter socorro. E então Paulo, ele não se deixou dominar pela preocupação, ele gerenciou seus pensamentos. Você acha que Paulo ele não tinha nada de sentimento? Você acha que Paulo não tinha medo? Você acha que Paulo não tinha ansiedade? Será que Paulo sabia nadar? Porque está escrito lá em Atos 28 que alguns sabiam nadar e outros estavam agarrados em escombros do navio. Eu não sei, já pensou se Paulo, ali não fala, mas se Paulo não sabia nadar, eu acho que Paulo não sabia nadar. Mas se ele não soubesse nadar, ele chegou na ilha agarrado em escombros. Não é a forma mais confortável de você chegar na ilha. E quem conhece essa história sabe também que Paulo, a coisa piorou, não bastava, aí ele podia colocar na lista dele, já não basta a tempestade, já não basta eu ser julgado em Roma, já não basta o naufrágio, já não basta eu estar aqui molhado e com frio e sem bagagem. A roupa foi perdida, né? Ele dava, por isso que ia acender uma fogueira. Agora, quando eu acho que eu vou ficar aquecido, mesmo sem mala, sem lenço, sem documento, vem uma serpente, pica Paulo. Chega a picar. Porque a serpente podia só aparecer, não, mas ela chega, ela fica grudada. O dente da serpente, na hora do bote, ficou grudado na mão. E Paulo, nem com a serpente grudada, ele um domínio próprio, uma fé, uma esperança tão absurda que ele sacudiu a serpente e todo mundo esperando ele morrer e ele não morre. Bom, lição de tudo isso é de que Paulo sempre via a crise como uma oportunidade. Paulo, ele não estava pensando na perda do navio, ele não estava pensando na serpente, não estava pensando ou antecipando. Olha só, ou você pode ficar preso ao passado, vou pegar Paulo, tá? E mais uma vez, ou Paulo ficava agarrado, eu não merecia aqueles açoites, eu fui açoitado, eu fui caluniado, eu fui entregue pelos meus próprios irmãos. Agarrado ao passado e preocupado com as coisas do passado, ele iria ficar retido lá no passado e nada ia acontecer no presente. Ou ele podia antecipar, ele podia dizer, eu vou morrer, ou de pneumonia, ou com o veneno da cobra, preocupação com algo que nem iria acontecer. Ou eu vou ficar preso, eu vou ter uma sentença de morte lá em Roma. O certo é que esse é o fim de história. E eu tô cansado da vida. Eu tô desistindo, não brinco mais disso, né? Eu não quero mais nem servir a Deus, sabe uma coisa? Porque só acontece coisa ruim comigo. Aí Paulo, ele podia oscilar, de ficar preso ao passado, de ficar preso ao futuro, de olhar só o que era negativo no presente, só preocupado com tudo aquilo, como é que vai ser, aqui não tem hospital, aqui não tem médico, a serpente me picou, eu vou morrer, eu tô sem roupa, eu vou morrer de pneumonia. Ele podia ficar preso ou ao presente, ou ao passado, ao futuro, mas não, Paulo, ele falou, a preocupação não me leva a nada. Então eu vou me agarrar à palavra de Deus, que diz que o Senhor disse que ninguém ia ser destruído e que eu vou chegar em Roma. Como eu vou chegar em Roma, não sei, mas eu vou chegar em Roma. Então, você está vendo que ele teve que ter um gerenciamento de pensamentos. Ele precisou proteger as emoções dele, era uma tripulação grande. Você leia lá o número da tripulação, a tripulação era grande, fora os prisioneiros. Pensa, todas aquelas pessoas que chegavam a ser mais de 200, que chegaram na ilha de Malta, pensa qual era o discurso delas: reclamação, preocupação, ansiedade, desânimo. Só Paulo que decidiu, não, eu não vou me preocupar com aquilo que Deus já disse que vai acontecer, eu vou agir, né? Tô sacudindo a serpente, tô sabendo que tem um enfermo na ilha, o enfermo é o dono da ilha, tá bom, vou lá orar. Ele podia dizer, sabe, que eu não vou mais orar em nada, não tá nada acontecendo na minha vida. Ele não ficou preocupado com isso, não. Ele foi e ele usou a perda e a frustração como oportunidade. Isso se chama resiliência. Usar a perda e frustração como oportunidade foi o que Paulo fez. Ele orou, o homem principal da ilha foi curado,
milagre, e este homem ficou tão grato que, bom, a ilha viveu um avivamento e ainda receberam de presente um navio novo, com o qual ele foi até Roma. Então, quer dizer, nessa crise, eu queria que você tirasse um pouquinho os olhos da preocupação e você encarasse como Paulo. Gerencia seus pensamentos, protege agora as suas emoções e você tem que exercitar, né? Aí você tem que fazer um pouquinho mais de esforço. Você pode começar agora, falar, Deus, eu creio que o Senhor vai fazer comigo o que o Senhor fez com Paulo. Eu estou perdendo nessa crise um navio inteiro. É um carregamento de coisas que eu estou perdendo. Mas eu creio, o Senhor, assim como o Senhor deu um navio novo para Paulo, eu também creio que o Senhor vai me dar coisas novas, o Senhor vai me dar um navio novo, assim como o Senhor deu para Paulo. Então, o primeiro item é esse. Segundo item, os fortes emocionalmente, eles compreendem. Os frágeis, eles condenam. Os fortes emocionalmente reconhecem suas falhas. Os frágeis as escondem. Bom, chegou a hora da gente ser forte emocionalmente. Então, para ser forte emocionalmente, eu não posso esconder as minhas falhas. Você vai ter que ser honesto com você mesmo. Lembra que eu venho falando autoconhecimento, se mapear. Eu tô falando que você tem que ser... Eu não tô falando que você precisa agora chegar com uma confissão de meia-culpa diante de todo mundo. Eu falho aqui, eu falho ali. Não, se você fizer isso com você mesmo, já é uma grande coisa. Agora, se você tiver essa capacidade, aí é fenomenal. De você falar com o teu cônjuge, ó, até aqui... Eu errei, sabe por quê? Porque eu deixei a minha ira correr solto. Até aqui eu errei porque eu deixei a mágoa corroer meu coração e eu fiquei endurecido, fiquei amargo. Eu tomei uma decisão hoje. Eu tomei uma decisão de retirar essa amargura, eu tomei uma decisão de andar em mansidão. Ou se você reconhecer a tua falha, ó, eu tenho um problema na hora que eu fico nervoso ou nervosa, eu falo aquilo que eu nem penso. Então eu quero te pedir perdão por todas as palavras que eu já liberei no momento de tensão. Eu recolho agora, tiro do reino espiritual todas essas palavras em nome de Jesus. Gente, primeiro efeito que você faria em qualquer pessoa, seja amigo, líder ou cônjuge, vai ser um impacto. Você vai deixar aquela pessoa sem ação. Como assim? O que aconteceu com você? Bateu a cabeça? O que aconteceu, né? E aí você fala, não, eu tô crescendo, tô amadurecendo. Essa é a tua resposta. Então, esse é um pensamento filosófico que nos ajuda com a emoção. O que é ser forte e o que é ser fraco. Esses conceitos, o mundo nos ensinou que o forte grita. O mundo nos ensinou que o forte, ele tem que impor a sua vontade, não ser bobo, impor a sua vontade. O mundo te ensinou que o mundo é dos espertos, né? E aí chama de todo mundo que é não reativo, todo mundo que é manso, chama de não esperto. Que conceitos são esses, né? Destrutivos, por isso que a gente chegou aonde nós estamos, numa sociedade doente. E aí é uma coisa cíclica, né? São legados, são professores que não estão bem emocionalmente e também não têm ferramentas para os seus alunos, que vão liberar alunos que também frágeis emocionalmente e que por sua vez esses alunos vão ser profissionais, futuros pais, futuras mães que também vão propagar essa fraqueza emocional. Chegou a hora da gente reagir, chegou a hora de nós sermos fortes e valentes emocionalmente. Então, para a gente ser forte emocionalmente, aprende a reconhecer suas falhas. Começa com você mesmo e depois você pode expandir para reconhecer diante de algumas pessoas. Quando você reconhece para você mesmo, é muito bom, porque se Caim tivesse reconhecido quais eram as suas falhas, bom, eu sou invejoso e ciumento. O teu problema e o de todo mundo é não dar nome às nossas falhas. Quando você é honesto com você mesmo, você tem que dar nome. Inveja, ciúmes, ódio, mágoa. Porque senão você fica camuflando, você
coloca uma maquiagem nesses sentimentos e dá outro nome para esses sentimentos. Não, você está com ódio. Aí você faz uma maquiagem e fala assim, não, eu estou levemente magoada. Eu estou um pouquinho aborrecida. Ah, gente, não, seja honesto com você mesmo. Você vai lá, o Dr. Augusto Cury fala que às vezes a gente tem que usar a técnica da teatralização, né? Você ser um ator para você mesmo, você tem que falar alto com você mesmo, às vezes você tem que falar, olha aqui, você tá com ódio sim, você tá com um sentimento muito ruim, dá um jeito nesse sentimento, você não pode conviver, isso vai fazer mal para tua saúde, fala com você mesmo. Isso em gestão emocional a gente chama de a mesa redonda do eu, é você dar um choque de realidade em você mesmo. Vem cá, você quer morrer? Você quer... Porque isso só vai trazer amargura, isso vai te trazer doenças físicas, ou você vai ficar com uma gastrite, você vai ter problema no coração, então vai ter queda de cabelo, porque você está ansioso, preocupado demais, ou magoado demais, vai te tirar o sono, e quando te tira o sono, quando você fica com uma insônia repetitiva, cíclica, você pode ter, você vai ter, a tua imunidade vai baixar, então você tem que falar com você mesmo, olha aqui, ó, eu tô sentindo isso, aí eu tô um pouquinho preocupada. Não, vai lá no teu quarto e se confronta. Você não tá um pouquinho preocupado, você tá mega preocupado, você tá num poço de preocupação. Então olha, isso não leva a nada. Jesus disse que nem um fio do teu cabelo cai sem autorização dele. Então esse ano de 2020 está no controle de Deus. A gente tem que confiar, a gente tem que fazer a nossa parte, mas nós temos que confiar. Nós temos que nos agarrar a uma palavra de esperança. Então é isso, tá? Nós precisamos virar a mesa e nós precisamos começar, não, eu não posso ser fraco emocionalmente, eu preciso ser forte emocionalmente. E o forte emocionalmente, ele reconhece as suas falhas para trabalhar nelas. E isso é sabedoria, tá? Então, você tem que, os fortes, eles compreendem e os fortes reconhecem suas falhas. Quando que o fraco é uma pessoa implacável, o forte é uma pessoa que compreende os outros, é uma pessoa mais empática, é uma pessoa que aprende a se colocar no lugar do outro. Para mim isso é simples. Gente, se eu pensar, para mim é muito simples, fazer a mala e ir embora e cair no mundo em viagem missionária. Outros não, outros têm muita dificuldade. É só você olhar como que era Paulo. Paulo era assim, tem que ir para Roma? Vamos. Tem que ir para Grécia? Vamos. Ele não sofria com isso, ele achava super legal, ele ia com um sorriso de boca a boca. Agora, Marcos, João Marcos, ele sofria. Tanto que ele foi na primeira viagem missionária, na segunda ele não quis ir, sentiu falta de casa, sentiu falta da mamãe, sentiu falta da cama, sentiu falta de tudo. Ele não via as dificuldades como uma oportunidade, até ele amadurecer. Depois ele amadureceu e ele voltou a andar com Paulo. Então, isso é uma questão, são momentos, você precisa só subir o degrau e ter upgrades, né? Next level. É isso que tem que ser o seu lema. Outro item que eu queria falar com vocês, saber ouvir, né? É tão importante quanto saber falar. Porque quando você está preocupado, você precisa primeiro saber ouvir, selecionar, ser bem seletivo com aquilo que você ouve. Primeiro, você não vai ficar ouvindo pessoas tóxicas ou pessoas tremendamente pessimistas. Aqui, esse item, ele é bem abrangente. Ele está falando que é maturidade emocional, porque tem pessoas que são infantis e você vai conversar com ela fala tanto dela mesma, ela se elogia tanto, que essa pessoa, quando você vai tentar inserir alguma coisa na frase dela, ela te corta, continua falando dela e de quanto ela é boa nisso e boa naquilo. E então essa pessoa está precisando aprender a ouvir. E essa é uma geração do século XXI, os nossos jovens. Você já viu quantas vezes você tem que falar?
com eles. Não é só por causa do fone, não. Eles estão pensando ou voando e você tem que falar 3 vezes a mesma coisa. Então nós precisamos resgatar essa arte de ouvir. Agora, essa arte de ouvir precisa ser protetiva para você também, tá? Cuidado com aquilo que você ouve. Uma pessoa que tá muito pessimista não é a pessoa que você tem que ouvir. Você tem que ajudar essa pessoa, não ouvir essa pessoa e ficar tão preocupada e tão pessimista quanto ela. O outro item aqui, eu queria que você prestasse atenção. Na verdade, o item preocupação a gente vai ter que deixar para depois, né? Porque eu fui entrando em outras áreas de estabilização emocional. E o último item, mesmo por causa do horário, está escrito que quando discriminamos alguém, nós diminuímos a pessoa. E quando nós supervalorizamos alguém, nós nos diminuímos. Presta atenção, isso é profundo, hein? Eu não sei em que momento que você está. Quando todo mundo é melhor que você, todo mundo fala melhor que você, todo mundo tem oportunidades melhor do que você, todo mundo tem casa melhor do que você, você está se desvalorizando. Quando você supervaloriza, conhece mais um pouquinho essa pessoa, anda uma milha com ela, que você vai ver que a vida que aparentemente perfeita não é tão perfeita assim. Então, eu quero que você anote essa frase. Peraí, deixa eu só abrir aqui que fechou e aí eu não vejo o que vocês estão falando. Pronto. Então, olha, quando eu supervalorizo alguém, eu estou me diminuindo. Qual é o legal? É você valorizar alguém, falar, poxa, essa pessoa eu admiro, ela tem um conhecimento que eu sempre fui assim. Eu tenho as pessoas que eu admiro, por exemplo, eu sempre admirei, a despeito de ter um ministério totalmente diferente do meu, eu sempre admirei Reinhard Bonker, mas eu admirei, eu valorizava. Agora, o supervalorizar é assim, ele é um super evangelista e eu não levo jeito para evangelismo. Eu não consigo, não sou evangelista, eu não consigo falar desse jeito. E aí eu vou me diminuir e aí Deus fala, não se compara com Reinhard Bonker, ele nem tem o mesmo ministério que você, eu não te chamei para evangelizar. Gente, uma vez eu fui fazer um curso, porque eu era obrigada, né? Eu gosto muito, senão eu não iria. Gente, o evangelismo que Deus me chamou é outro, né? Senão eu não iria em missões. Mas eu não sei, eu não fui chamada para fazer esse evangelismo corpo a corpo, de sair na rua, não é o evangelismo urbano. Não é o meu perfil. Então, eu evangelizo de outra forma. Aí, quando eu fui obrigada a fazer o curso, que é fenomenal, mas tem que ter chamado, das 4 leis espirituais. Gente, é fantástico. Mas só que, na hora da prática, foi muito engraçado. Quando eu saía na rua, porque era prática, porque eu sou muito introvertida, não funcionou. Aí o próprio professor, ele falou assim, olha, você fez o curso, eu te dispenso, tá? Eu podia encarar como que assim, tipo, fui expulsa. Não, ele só viu que eu estava no lugar errado. E eu aceitei isso com muito alívio. Puxa, ainda bem que alguém enxergou que realmente não é o meu perfil esse. Você pode me colocar na frente para eu pregar para 4.000 pessoas, eu não me sinto intimidada. Mas me coloca para falar assim, no meio da rua, para uma pessoa, eu sou introvertida, não dá certo. Então, se eu ficasse me comparando, porque o Reinhard Bonker é um super, hiper, mega, né, porque ele faleceu, super, hiper, mega evangelista. Ele evangelizava tanto para 1 milhão de pessoas, como era quando ele ia para a Nigéria, como corpo a corpo, na rua, em qualquer lugar. Então, se eu supervalorizasse, me desvalorizando, eu ia simplesmente me destruir emocionalmente. Eu não ia ver que cada pessoa é uma pessoa. Querido, cada um é cada um. Então, tem aquele que foi chamado para ensinar, tem aquele que tem talento para costurar, outro para cozinhar. Enfim, você tem que com autoconhecimento, vai te trazer muito fortalecimento emocional. E você vai ficar uma pessoa muito mais estabilizada, tá?
É a mesma coisa que Jacó fica se comparando com Esaú. Esaú sabe cozinhar, Esaú sabe caçar, eu só sei cuidar das ovelhas, mas Deus chamou ele para cuidar das ovelhas. Então, aí quando você supervaloriza uma pessoa, você se desvaloriza, cai na fraqueza emocional de Jacó, que caiu na primeira armadilha, porque ele tinha um cárcere mental de baixa autoestima. Então, diante da primeira armadilha, ele diante da primeira dificuldade, diante da primeira sugestão de coisa errada, ele caiu na armadilha e ele teve que pagar 20 anos para sair dessa armadilha. Então, quanto tempo na vida que a gente perde porque nós nos deixamos vulneráveis emocionalmente? Então, não permita que isso aconteça com você. Agora, a parte 1 é quando discriminamos alguém, né? Quando você discrimina alguém, você está se diminuindo. Como assim? Por exemplo, quando os discípulos estavam discriminando mulheres, eles ficaram muito pequenininhos, porque Jesus deu a prova para eles de que você não tem que discriminar ninguém, porque aquela samaritana, que Jesus teve que até afastar os discípulos para sair de perto deles, para ele poder conversar com a samaritana, ela se tornou a maior e melhor evangelista daquela cidade. É só você ler até o fim, você vai ver que depois que ela teve aquele encontro com Jesus, e depois ela falou de Jesus para a cidade toda. E a cidade, sabe qual foi a resposta da cidade? A cidade falou assim: agora nós sabemos quem ele é, não só porque você nos contou, mas porque agora nós comprovamos que ele é o Messias. É só você continuar lendo o capítulo onde está a mulher samaritana. Então, amados, nunca despreze ninguém, porque quando você desprezar uma pessoa por causa da timidez dela, porque é uma pessoa problemática, gente, e quem não é problemático, quem não é difícil? E eu já disse para vocês, Deus só permite que pessoas difíceis fiquem do nosso lado porque nós ainda não estamos prontos. Nós precisamos, essas pessoas nos afiam, essas pessoas estão trabalhando em nós, nas nossas fraquezas, seja na nossa falta de paciência, ou seja nas explosões. Essas pessoas difíceis são instrumentos de Deus para a gente ficar cada dia mais forte e melhor. Então, eu digo para você, eu coloquei a princípio nessa live, porque eu ia falar, tá aqui para eu falar de preocupação, mas eu vou deixar para a próxima live falar de preocupação. Então você só muda o título de preocupação você coloca o nome forte ou fraco emocionalmente. Nós hoje estamos meditando sobre o que é ser fraco e o que é ser forte emocionalmente. Dei alguns tópicos, é só o título que a gente vai mudar e que eu vou colocar fraco ou forte emocionalmente. Eu tenho 3 minutinhos aqui. E se vocês tiverem alguma coisa para falar, deixa eu ver aqui no Instagram, eu tenho 4 minutinhos. Isso, obrigada, Nayara. Fraco ou forte emocionalmente. Pessoas difíceis nos ensinam a ser mais forte, com certeza, Simone. Elisa, pastor, eu gosto de ajudar as pessoas e também de escutar, isso é um dom? Com certeza isso é um dom. Além de ser o amor em ação, tem pessoas que têm esse chamado mesmo, né? Então, você considere isso como um dom de misericórdia, você é madura nessa área, você é empática, você é misericordiosa, é um dom sim. Como a senhora já ministrou todo mundo, tem o seu lado bonito e o seu lado feio, precisamos aprender juntos. Tem o meu lado feio, tenho sim. Eu tenho o meu lado que eu sei que é bom e eu tenho o meu lado que eu sei que é ruim. Então todos nós temos, mas todos nós temos o dever de saber aqui o primeiro item, hein? Toda dificuldade e até mesmo as nossas próprias dificuldades, nós precisamos tomar uma atitude. Qual é a atitude? Nós precisamos encará-las como uma oportunidade, ou para melhorar, ou para crescer, ou para amadurecer, ou para ser mais compreensivo com as pessoas. Eu sou assim, essa pessoa também tem essa dificuldade, então eu vou valorizar essa pessoa. Eu já superei, ela não superou, eu posso ajudá-la a superar, não é? Que bênção, muito bom falar com vocês. Qual a minha opinião sobre mindfulness para estresse? Olha, tem o seu lado bom,
seria longo, eu posso deixar para a próxima live, porque é longo, tá? Tudo recai na mesma coisa, que você precisa estar controlando os teus pensamentos e você precisa ser seletivo com os teus pensamentos. Agora tem umas coisinhas aí que eu não concordo, mas outras coisas eu concordo, aí levaria mais tempo, tá? Isso, é esse versículo mesmo, Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É isso mesmo. Quando será a live com a Renata? Olha, ia ser hoje, mas ela não estava até o fim da live. Quando eu falei, ela não falou comigo. Na semana que vem a gente faz. Nem sei se ela está ainda aí, mas na semana que vem a gente faz. Beijo, Lene. Beijo para todo mundo. Na semana que vem, como eu disse, olha, na semana que vem, nosso projeto para a semana que vem, nós vamos ter 2 dias com o Você é Insubstituível, que vai ajudar demais vocês, que é um programa do Dr. Augusto Cury, para nos ajudar e você também ter recursos para ajudar outras pessoas em grande desespero, angústia, desesperança. Vai ter uma live com a pastora Márcia, que é o nosso Homens e Mulheres em Movimento, e vai ter muita coisa então na semana que vem, tá bom? Como faz para vencer a rejeição? A rejeição, eu fiz 2 lives sobre rejeição. Se você for no meu IGTV, o IGTV é onde tem a televisãozinha. Quando você vai no meu perfil, tem uns círculos e ali um dos círculos tá escrito, tem uma televisãozinha, clica ali, acima dos círculos tem uma televisãozinha, clica ali, tem o IGTV, tem título rejeição. Eu dei passo a passo, posso repetir ou posso ampliar esse assunto, porque eu tenho só 2 minutinhos, não teria como eu te responder de uma forma eficaz. Mas nessas lives, elas estão com o título Rejeição 1, Rejeição 2, e aí você vai encontrar. Se você tiver alguma dificuldade, depois você fala comigo, tá? Eu já assisti, que bom que você assistiu o Vendedor de Sonhos. Quem não assistiu, assista. Você vai aprender a ser um plantador de vírgulas. Muito bom, Denise. O assunto Denise, sim, só o tema medo eu ainda não abordei. Boa sugestão para a semana que vem. Vou abordar o tema medo, porque aí entra síndrome do pânico, medos menores, medos maiores, medos que paralisam. E então eu vou falar assim, tá? Foram 2 pessoas falando sobre medo. Tem um livro, o livro da Joyce Meyer é bom, mas tem no mínimo 2 ou 3 lives que eu falo passo a passo sobre rejeição. O livro dela é muito bom. Então, agora chegou a hora, gente, senão a gente perde a live. Então, até a próxima. Lembrando que hoje eu não volto, porque eu tenho reunião no Zoom, mas não é aula. Mas nós voltamos, então, para falar de todos esses assuntos. Você é insubstituível, medo, e vamos continuar aqui aprendendo e amadurecendo em nome de Jesus. Que Deus abençoe, cada um tenha uma tarde muito abençoada e nossa meta, sermos cada dia mais fortes e maduros e estabilizados emocionalmente. Deus abençoe.